Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, enfermeira da Lifestars Cuidadores, e hoje nós vamos falar sobre rotinas diárias. O que seriam essas rotinas diárias? Vamos lá? Então, pessoal, como que é uma rotina diária dentro de um plantão? São todas as coisas que você precisa fazer para preencher a rotina do seu paciente. Ou às vezes aquele paciente não tem uma rotina, você, como um excelente cuidador, vai proporcionar uma ótima rotina. Então, como que vai ser o seu dia? Como que a hora que ele acorda, o que que você faz? Quais são todas as situações que você realiza com ele? E, inclusive, nós vamos falar agora sobre aferições de sinais vitais. Então, dentro do seu plantão, você precisa seguir alguns protocolos que às vezes aquela família pede, né? Fala, olha, eu gostaria realmente que você aferisse os sinais vitais do meu pai e colocasse no aplicativo, porque quando eu for visitar o médico, já vai estar tudo lá bem bonitinho para ele ver como que tá o mês dele ou a semana. Então você precisa realmente executar essa rotina de uma forma eficiente para que se ele for na consulta médica, o médico saber de tudo, ok? Então, o que que faz, né? O que que tá dentro dos sinais vitais? Tá a temperatura, pulso, pressão arterial e respiração. De uns tempos para cá, a gente identificou também, né? As pesquisas identificaram que dor é o quinto sinal vital. Por que, Aline, dor é o quinto sinal vital? Por quê? Porque se a pessoa está com dor, mexe com tudo. Mexe com a temperatura, mexe com a respiração, mexe com a pressão. E aí a gente tem que fazer o quê? Primeiro, vou mostrar para vocês um vídeo que um dos sinais vitais é o quê? É a saturação, junto com esse aparelhinho chamado oxímetro de pulso. E o oxímetro de pulso, ele identifica tanto a saturação quanto a frequência cardíaca. Uma saturação adequada, ela vai de 95 a 100. Claro que a gente também tem que prestar atenção naqueles pacientes que tem uma doença pulmonar, às vezes ele realmente tem alguma fibrose pulmonar, então a saturação dele não vai ser tão ideal. Mas você, como um ótimo cuidador, vai conhecer o seu paciente. E aí, como que a gente identifica uma saturação? Você vai pegar o aparelhinho, vai colocar no dedo do paciente, né? Qualquer dedo, lembrando que todos os dedos, a saturação ela é diferente. Se a mão do paciente estiver gelada, demora para pegar a saturação. Se o paciente às vezes usar aquele esmalte, também dá alguma interferência. Então, sempre identificando toda aquela situação com os dedos do seu paciente para saber se a saturação vai ser normal ou não vai ser normal, ok? Então, aqui você consegue identificar que na primeira, onde está 99, essa é a saturação do seu paciente. E do outro lado, onde está 87, é a frequência cardíaca do seu paciente. A frequência cardíaca, ela varia também, tá? De 60 a 100, ok? Ah, mas meu paciente, ele tem algumas, né, às vezes o basal dele é diferente. Então, você, como um ótimo cuidador, vai saber realmente qual que é o basal do seu paciente, ok? E aí, o que que a gente entende, né, como sinal vital? A dor, pessoal. A dor, ela muda completamente toda a nossa estrutura, tanto de temperatura que eu já falei, ou uma pressão. Então a gente precisa tentar identificar quando a dor é crônica ou quando a dor é aguda. Essas dores você consegue identificar, às vezes, por um protocolo de numeração. Ah, a sua dor é de 0 a 10. Quanto que é a sua dor? Ah, a sua dor, ela é de... eu vou identificar mais ou menos uma carinha. E aí, no aplicativo, você vai colocar lá. Ah, o paciente falou que a dor dele é 10. Ah, o paciente falou que a dor dele é 5. Então, a gente consegue tentar mensurar, de acordo com essa escala, que tem aquela sem dor, né, que é de 0 a 0. Aí, de 1 até 3, até 4, é uma dor leve. De 6 até 10 já é uma dor de 6 até 8 é uma dor moderada, de 8 a 10 é uma dor insuportável. Ah, mas às vezes tem aquela carinha, às vezes, só que nisso a gente usa para outras situações. Uma carinha às vezes, é muito triste, não tá muito bem, tal. Então isso são outros protocolos, mas dentro do nosso aplicativo tem a escala de dor para você colocar realmente e sempre perguntar pro seu paciente: você tá com dor? Tá tudo bem? Tá com algum incômodo? Ah, ele tá com dor. Ah, então vamos identificar de quanto a quanto é essa dor. Ah, tá com 5.
E aí, se ele tiver com uma dor muito insuportável, você pode comunicar a gente também, ok? E tudo isso a gente precisa identificar da melhor maneira possível para que o seu paciente consiga ficar bem. E aí a gente tem que executar algumas manobras, né? Ou uma bolsa de água quente, ou uma massagem, ou às vezes se está prescrito pelo médico dele e você identificou que no aplicativo está escrito se necessário, se dor, aí você administra aquela medicação. E vai sempre colocando tudo, anotando, para que no dia que esse paciente for na consulta, o médico está completamente ciente de tudo que está acontecendo com ele, ok? Pressão, gente, a pressão ela muda conforme também o momento que a gente tá. Mas olha, vamos lembrar uma outra situação que é primordial, ok? A lavagem das mãos. Se você vai aferir a pressão do seu paciente, se você vai colocar ele na cadeira, vai fazer alguma manipulação, vai trocar a fralda, eu vou lá no álcool gel. Não, gente, o álcool, ele não é indispensável na lavagem das mãos. Então, vamos lavar as mãos direitinho? Vamos fazer aquele passo a passo? No tutorial, no aplicativo, lá no modo de apoio, você vai ver um vídeo que estarei eu explicando realmente como fazer a lavagem adequada das mãos, ok? Vou passar para vocês também agora um vídeo, que eu falei agora sobre a pressão, eu vou passar para vocês um vídeo relacionado com a pressão do seu paciente também, como utilizar um aparelho. Normalmente dentro das casas existem os aparelhos digitais, tá? Então os aparelhos digitais, eles ou às vezes é aquele de pulso, ou é aquele realmente que é o manguito, que coloca no braço. E aí, o que você vai fazer? Vai expor, né? Vai levantar a blusa do seu paciente, vai identificar esse caninho, que às vezes no normal, é onde está escrito artéria. E aí você vai colocar bem localizado em cima da artéria do seu paciente e vai colocar bem apertadinho, porque às vezes se tiver muito largo, dá erro. Então, identificando sempre esses cuidados para que a pressão do seu paciente dê certinha, ok? Aí, colocou, você vai apertar o botãozinho chamado Start ali embaixo, ó, Start Stop, vai apertar e vai aguardar. Ele vai insuflar, né? Vai apertar bastante. Então, o que você precisa? Olha, fica calmo, vai apertar um pouquinho, ele precisa descruzar as pernas, porque senão dá errado, ele precisa não ficar falando, senão dá errado, tá bom? Se ele andou, caminhou, precisa colocar ele sentado, esperar mais ou menos uns 10, 15 minutinhos para aferir uma pressão, tá bom? Se ele tomou café, também aguardar um pouquinho, e aí, nesse finalzinho, você viu, deu 10/8, às vezes o basal do seu paciente é um pouquinho mais baixo, então sempre identificar se você, como um ótimo cuidador, novamente ressalto, se você souber que a pressão dele é um pouquinho mais baixa, você vai ver que aqui está normal, ok? Ou se às vezes ele está muito tempo sem comer, então sempre identificando todos esses sinais, ok? E aí, voltando também sobre as lavagens das mãos, né, que a gente já lavou as mãos para fazer toda a parte dos sinais vitais. Então, no vídeo, vocês estão vendo aqui como que funciona todo o passo a passo de lavagem das mãos. Então, no vídeo do tutorial, vocês vão executar direitinho, ok? E aí, passando um pouquinho mais para frente, Aline, mas eu só tô usando luva, não vou lavar minha mão porque eu vou estar usando luva. Não, gente, vai lavar as mãos e depois vai colocar as luvas. A luva, ele é um EPI, né, necessário para quê? Para quando você for dar banho no seu paciente, para quando você for trocar a cama do seu paciente, se você for escovar o dente dele, porque você vai estar colocando a sua mão dentro da mucosa, né? Trocar uma fralda, cortar as unhas. Mas lembre-se, eu tô falando sobre cortar as unhas, mas lembre, se a unha do seu paciente for completamente difícil, dura, você vai entrar em contato com a gente e a gente vai fazer uma visita para até fazer uma indicação de uma podóloga. Então, tome muito cuidado com os cortes de unhas. Se o seu paciente também for diabético, tomar bastante cuidado, tá bom? Para não machucar. Então, a gente tem o quê? As luvas de proteção, que são os EPIs necessários, para qualquer tipo de procedimento que você entre em contato com mucosas ou com, às vezes, a pele do paciente, porque a luva é uma proteção para você também, ok? Aline, mas poxa, eu escovar o dente? Imagina, não, e se você tá com a unha, um pouquinho, né, suja, você vai levar bactéria para o seu paciente? Então tem que tomar bastante cuidado,
ok? E aí, passando aqui para vocês, a gente sabe que a gente não pode utilizar, o certo e o errado não vamos utilizar as luvas para higiene oral, ou íntima, ou corte de unhas. Tá errado, né, pessoal? A gente tem que realmente sempre usar as luvas. A mesma luva que você higieniza, tirando as fezes do seu paciente, né, higienizando o íntimo, você vai usar para fazer outras coisas? Também não, né, paciente, né, pessoal? E também, às vezes, ou pegar o celular, pegar outros objetos, levantar grade com luva. Também não, né, pessoal? E aí, o que é o certinho? O certinho é, você vai separar todos os materiais necessários para higiene corporal, para realizar uma higiene adequada, tudo bonitinho. Aí depois você vai lavar as suas mãos e vai calçar as luvas, ok? Então é isso. Muito obrigado. Entre no nosso material, veja nossos tutoriais para ficar tudo certinho, ok? Muito obrigada. Um grande beijo.